Como perder aquela barriguinha? Pois é, você tem uma barriga ali teimosa que não quer sair de forma alguma e você quer perder ela definitivamente. Então nesse vídeo eu vou te dar todas as estratégias para você colocar em prática e efetivamente conseguir perder essa barriga e atingir o físico que você sempre sonhou, tá bom? Vamos lá! Antes de tudo, deixa o seu curtir, que isso aqui me faz ver que esse tipo de conteúdo ajuda a tua vida e me faz entender que eu tenho que produzir mais para te ajudar, cara. E se inscreve no canal que a gente está postando aqui, ó, novidades todas as semanas sobre tudo da melhora da composição corporal e saúde, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala de barriga, muitas vezes é o quê? É algo que as pessoas acreditam que existe a possibilidade de perder de forma localizada, mas que na verdade não existe. Como assim, Gabriel? Veja bem, quando a gente perde gordura corporal, a gente vai perder do corpo inteiro. E dependendo da genética que você tem, uma região vai perder antes da outra. E a barriga, muitas vezes, é o quê? É a última a sair. Gabriel, então não existe, né, uma estratégia para eu perder só a barriga? Não. A verdade é que você vai precisar, para perder a barriga, fazer o quê? Uma perda global de gordura, onde muitas vezes você vai ter que persistir por mais tempo nesse processo para que a barriga saia. E eu vou te dar ferramentas para conseguir isso da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. Mas logicamente, se eu estou falando de uma gordura que vai ser a última a sair, não tem como ser algo do dia para a noite. É o mais rápido possível, mas não é um milagre, tá bom? Se fosse um milagre, se fosse um negócio tão rápido assim, ninguém estaria tendo esse problema e todo mundo estaria com o abdômen trincadaço. E é o que acontece? Não. Beleza. Então a gente tem que entrar na base. Qual é a base? O que é que a gente tem que ter de base para conseguir perder gordura? O que é que a gente precisa, Gabriel? Vamos lá. Uma dieta hipocalórica. Como assim, Gabriel? Hipocalórica? Sim. Você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Então, num dia, você vai, por exemplo, consumir 2.000 calorias, né? E vai gastar 2.500. O que acontece? Se você consome 2.000 e gasta 2.500, você vai ter 500 calorias que vão estar ali sobrando. E essas 500 calorias vão ser um déficit calórico. E essas 500 calorias vão ser utilizadas o quê? Pelo teu organismo, para o quê? Para consumir gordura. Então você vai ter um saldo negativo, onde o teu organismo, para suprir aquela demanda, vai consumir os estoques de gordura, e aí progressivamente, com o tempo, com um déficit calórico progressivo, isso vai tendo um efeito significativo a ponto de você ter um corpo com menos gordura. Logicamente que isso daí significa o quê? Que você tem que se preocupar muito com a alimentação se você quer emagrecer. Então não tem aquela noção de... Você vai perder aquela noção de que você precisa comer saudável necessariamente, que você precisa... Não. É importante que você coma saudável, é importante que você tenha, né, uma distribuição de alimentos adequados, mas o mais importante para você emagrecer é o quê? É ter um déficit calórico. Ou seja, se você come saudável o dia inteiro, mas não tem déficit calórico, você não vai emagrecer. Então a gente já quebra alguns mitos de que existem alimentos que emagrecem, alimentos proibidos. Não. Nenhum alimento é proibido e nenhum alimento emagrece. Todos os alimentos você consegue colocar se você tem o quê? Uma noção do que é que você está fazendo, se você tem flexibilidade na escolha dos alimentares de forma adequada. Lógico que a gente tem um cenário perfeito e a gente tem um cenário possível, factível. Mas o que a gente tem que trabalhar, independentemente de ser perfeito ou factível, é no déficit calórico, na dieta hipocalórica. E como é que eu vou saber quanto é que eu gasto? Então, você tem várias calculadoras que podem estimar o seu gasto energético, tá bom? Inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre isso mais pra frente. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha, então procure no meu canal. Mas assim, na base você vai ter uma calculadora que vai calcular a tua taxa metabólica basal de acordo com a calculadora que você escolher. Vai ser um número X ou Y, por exemplo. A gente tem calculadoras que são voltadas ali, fórmulas que são voltadas para pessoas que são mais obesas, que têm mais gordura corporal. E outras que são para pessoas eutróficas, normais. E outras para pessoas que têm o quê? Que tem mais massa muscular. Por quê? Porque dependendo da quantidade de massa muscular de gordura, pelo mesmo peso, a pessoa vai ter o quê? Uma taxa metabólica diferente, tá? E aí, de acordo com a calculadora que você escolher, você vai ver isso em outro vídeo, multiplicando pelo fator de atividade que está relativo ao que você gasta no dia a dia, né? Tanto em relação a ter uma rotina mais puxada ou menos puxada, quanto em relação a ter um exercício mais ou menos puxado. Então, por exemplo, se estou falando de um cara que é um pedreiro, ele tem um fator de atividade bem maior do que uma pessoa que passa o dia todo sentado.
tá? Por mais que os dois treinem pesado. E então o pedreiro ele gasta bem mais calorias, beleza? Então a gente tem que ter noção disso, beleza? Então beleza. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular ali quanto eu gasto de calorias nessas fórmulas, e aí eu vou tirar de 500 a 1000 quilocalorias. Então se eu quiser perder mais gordura, de uma vez eu vou botar mais déficit calórico. Se eu quiser ser mais maneirado, 500 quilocalorias. Então de 500 a 1000 quilocalorias de déficit calórico. Eu vou tirar do que eu gasto no dia, beleza? Beleza. Lembrando que, logicamente, que essas fórmulas são o quê? São estimativas. Pode ser que tenha um erro ali para mais ou para menos. E você vai precisar ter essa noção. Por quê? Porque você vai precisar ver quanto de peso você está perdendo. Se você não estiver perdendo peso, por mais que a dieta esteja ajustada, provavelmente você não está acertando no déficit calórico. Gabriel, eu não perdi peso de um dia para o outro. Cara, não é assim. Você vai fazer o quê para ver se está sendo perda de peso? Cara, mede o peso todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana. E aí você vai fazer a média semanal, idealmente, para ver naquela semana, se houve variação ou não. Por quê? Porque de um dia para o outro a gente tem várias oscilações de peso, muito por conta da diversidade da concentração de água, que podem falsear o resultado para mais ou para menos. Então a gente pega uma média, beleza? Beleza. Então eu entendi as calorias, beleza? Beleza. O que é que eu vou fazer? Então, eu tenho uma quantidade de calorias, mas eu preciso ter também na minha dieta o quê? Proteínas. Proteínas vão dar calorias, sim, mas eu preciso necessariamente de uma quantidade adequada de proteína. Por quê? Porque a proteína é um importante macronutriente para que você consiga, em um déficit calórico, manter a tua massa muscular. Então você vai precisar de proteína. Quanto de proteína? Gabriel, eu preciso de mais proteína em déficit do que quando eu estou construindo massa muscular? Sim, por quê? Porque em déficit calórico, cara, você vai o quê? Vai consumir a tua gordura corporal como fonte de energia? Vai. Mas você pode consumir o quê? O teu músculo também. Então se você colocar mais proteína, você está protegendo a tua massa muscular. Beleza? Isso é importante. Então a gente vai ter um pouco mais de proteína. Quando a gente está querendo construir músculo, cara, algo ali por volta de 1,6 a 2,2 gramas por quilo tá ok. Quando a gente está querendo o quê? Perder gordura, então manter massa muscular, a gente está falando ali algo em volta de 2 a 3 gramas por quilo. Às vezes, 3 gramas por quilo não ajuda de forma adicional ao quê? A preservar a massa muscular. Mas a gente tem outro efeito extremamente importante da proteína. Qual é esse efeito, Gabriel? Efeito sacietogênico. Então, assim, se você consome uma proteína, né, de forma adicional ali, além de preservar a tua massa muscular, a proteína te ajuda a ter menos fome durante o dia, a ter mais saciedade, a ficar mais de boa. E a fome é um dos mecanismos que faz com que muitas pessoas não consigam emagrecer. Porque quando você começa a perder peso, cara, o teu organismo ele é inteligente, ele não quer perder aquela gordura. Por que, Gabriel? Eu quero perder minha barriguinha. Mas o teu organismo não quer. Ele entende que aquela gordura ali é uma reserva de energia. Então ele não quer perder isso daí. E aí ele vai criar mecanismos para tentar barrar o processo de perda de peso. Qual é o principal mecanismo inicial? Aumento da fome. Então se você não pesa alimentos, se você não faz uma dieta bem certinha, a grande chance é que você comece a perder peso, e aí quando você está ali comendo saudável e tal, beleza, está comendo saudável, mas você começa a comer um pouco mais porque aumenta a fome. E aí por mais que você coma saudável, você não entra no déficit calórico, e aí você não emagrece. Beleza? Entendi, Gabriel, entendi. Então eu preciso ter uma noção das minhas calorias, eu preciso calcular direitinho, eu preciso pesar alimento, e eu preciso ter uma quantidade razoável de proteína. Beleza? Beleza. Só que o que acontece? Com o tempo, cara, quando você está em uma dieta hipocalórica, vai acontecendo o seguinte, o teu metabolismo também começa a cair. Tá? Então você começa progressivamente a gastar menos calorias. É uma coisa absurda do dia para noite, né? Com um mês já vai acontecer isso de maneira significativa? Não, tá? Principal coisa, como eu falei, é o quê? É a questão do aumento da fome. Outra coisa é você começa a ter menos disposição para as atividades do dia a dia. Então você vai ficar mais paradão ali no lugar de subir escada, você vai de elevador, beleza. Mas existe sim essa queda de metabolismo. E uma forma para você conseguir, né, manter a perda de peso, mesmo quando acontece esse processo de queda metabólica, é o quê? É reduzir as calorias gradativamente. Então você já teve um déficit calórico inicial, você manteve aquela dieta por algumas semanas. Depois você vai tirar um pouco mais de caloria. Tirando um pouco mais de caloria, você continua progredindo na perda de peso. Não precisa ficar tirando todas as semanas, não precisa ficar tirando de forma muito intensa. Você vai tirando conforme o peso estagna por semanas. Beleza? Beleza. Geralmente você vai tirar dos carboidratos, tá bom? Então você vai ter uma quantidade ali de carboidratos, né, de acordo com o cálculo da dieta, da quantidade de calorias, onde você vai ter, né, uma quantidade de carboidratos que vai progressivamente diminuindo. Geralmente a proteína e a gordura fica da mesma forma, tá bom?
Proteína, como eu falei, de 2 a 3 gramas por quilo. A gordura, gordura de 0,5 a 1 grama por quilo, tá bom? E o carboidrato vai ser o restante das calorias. E aí você vai mexer muito mais no carboidrato. Dá pra mexer depois na gordura? Dá. E geralmente a proteína se mantém nesse patamar. Beleza? Beleza. Gabriel, entendi em relação à dieta, em relação ao treino. Então quer dizer que treino de musculação não preciso fazer, né? Se eu tô querendo emagrecer, perder a gordura? Não, não. Você tem que fazer o treino resistido. Por quê? Porque o treino resistido, cara, é uma sinalização que você dá pro teu corpo de que aquela massa muscular precisa ser mantida. Então se você não fizer, né, um treino resistido, maior chance é que teu corpo consuma a proteína muscular como fonte de energia. Então precisa fazer, beleza? Então vou fazer, beleza? Treino resistido, vou fazer. Gabriel, então treino resistido do corpo inteiro, mas eu tenho que focar em abdômen para ficar com o abdômen definido? Cara, assim, o treino de abdominal, ele vai servir para quê? Vai servir para quê? Para gerar hipertrofia do abdômen, tá bom? Então você vai hipertrofiar o abdômen, você não vai perder gordura localizada porque tá fazendo abdominal, beleza? Beleza? Mas você vai ter um abdômen mais definido, mais o quê? Mais hipertrofiado, e a partir do momento que você perde gordura, ele começa a ficar mais visível. Então, assim, treino de abdômen é como se fosse treinar qualquer outro grupamento muscular, tá bom? Só que sabendo que se você tiver muita gordura ali por cima, ele não vai aparecer. Então ele só vai começar a aparecer quando você tiver um percentual de gordura já mais baixo, beleza? Mas é importante fazer. Logicamente você não precisa fazer aulas de abdominal, nada disso. É um treino como qualquer outro com sobrecarga progressiva, tá bom? Beleza. E não ajuda a perder a gordura. O abdominal, ele é uma coisa para o músculo, beleza? Gabriel, e aeróbico? É o mais importante também, então? Eu devo focar no aeróbico ou na musculação? Entendi que eu tenho que ter algo de musculação, mas eu devo focar no aeróbico? Cara, assim, é importante, né, focar no aeróbico também, colocar um exercício aeróbico para quê? Para aumentar o gasto energético do teu dia, tá? Não precisa exagerar, não precisa ficar morfando na esteira, mas é uma estratégia que você pode colocar, talvez, para quebrar platôs. Então, por exemplo, no teu dia a dia, você faz 30 minutos de aeróbico todos os dias para manter um condicionamento cardiovascular bacana, decente. Aí você chegou num platô e você não quer mexer nas calorias, você não quer diminuir o carboidrato. O que é que você vai fazer? Você pode adicionar mais 30 minutos de cardio 3 vezes por semana. Dá uma quebra de platô no final da semana, quando você faz as contas. Dá. Mas você pode adicionar depois 30 minutos de cardio todos os dias. São ferramentas que você pode colocar para te ajudar a ficar em déficit calórico. Ok? Ok. Entendi, Gabriel. Gabriel, então, assim, é dieta, treino, né? Tanto resistido quanto de cardio, né? Sabendo que eu não tenho como perder a gordura localizada, vou ter que perder bastante gordura para a barriga sair, não é isso? E o que eu posso fazer ali para me ajudar a mais? Beleza. Ó, você tem o que a mais? Você tem, por exemplo, esteroide anabolizante. Muitas pessoas pensam, vou usar esteroide para secar. Existe esteroide que seca? Cara, a verdade é que não, tá bom? O esteroide anabolizante, ele é anabólico. Então ele serve para construir músculo, tá? Ele também é anabólico para tecido ósseo, mas enfim, não é o caso aqui. Mas existe um efeito lipolítico do esteroide anabolizante? Existe um efeito também de aumento de taxa metabólica basal do esteroide anabolizante? Existe. Só que o esteroide anabolizante ele não pode ser visto como algo para emagrecer. O efeito principal dele, talvez em um momento de dieta hipocalórica, seria que ali em manter a massa muscular ou até ganhar dentro desse processo de emagrecimento. Então assim, o esteroide ele não pode ser visto como muleta de apoio para emagrecer. Ele pode ser visto como uma ferramenta dentro desse processo, mas logicamente que não é o mais indicado para estar sendo utilizado, né? Principalmente se você tem um percentual de gordura mais alto. Então o esteroide seria tipo assim, um passo adiante para o cara que já está muito bem e está querendo ali chegar em outro patamar de muscularidade com baixo percentual de gordura. Beleza? Beleza. Tá bom. Medicamentos termogênicos, Gabriel, a gente pode utilizar? Cara, eu não indico, né? Muita gente utiliza clenbuterol, utiliza efedrina, né? Então assim, são medicamentos, tá? Que têm os seus potenciais efeitos adversos. O que eu acho que dá para entrar é com suplementação, tá bom? Suplementação termogênica, suplementação para emagrecimento. Então a gente tem vários suplementos que podem auxiliar dentro desse processo, tá bom? Eu tenho um vídeo completo sobre isso, tá bom? Eu vou colocar aqui para você assistir no final do vídeo, falando sobre os suplementos que ajudam no processo de emagrecimento, e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo, tá bom? Ainda dentro desse processo de suplementação, se você quer um material exclusivo, completo, né, sobre suplementação nas mais diversas fases, para ganhar massa muscular, para ter performance, para emagrecer, ou para ter mais ali qualidade de vida e saúde, eu te convido a conhecer o meu curso Mapa da Suplementação Inteligente, onde eu vou te mostrar o quê?
quais suplementos realmente funcionam, como escolher e como colocar na tua rotina para você poupar dinheiro e amplificar seus resultados da melhor maneira possível. Vou deixar o link aqui na descrição, te convido a conhecer. Um grande abraço e até a próxima.